O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 27 anos de existência e tem como principal objetivo defender os direitos das crianças e adolescentes. Para falar sobre essa lei, se ela ainda é atual e cumpre o seu papel, eu converso agora com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, da OAB, Alain Pierre. Alain, ela cumpre realmente o seu papel? Miguel, uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa e dizer que, apesar de ser uma legislação de 27 anos, na verdade, no que se concerne às garantias e os direitos fundamentais atribuídos à política da criança e adolescente, ela é uma lei atual. Evidentemente, qual é a grande problemática? Os direitos, eles são atuais. O grande desafio é a garantia desses direitos. Nós temos, no Estatuto, nos seus primeiros artigos, ele diz que a política da criança e adolescente, os direitos da criança e adolescente é prioridade, é primazia, precede outros direitos. Na prática, nós temos o inverso. O que é que a gente tem discutido nesses 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente? Qual é a maior problemática que nós temos para que essa legislação seja aplicada? É, de fato, tornar a política da criança e adolescente, esses direitos, essas garantias, em uma prioridade. E por onde é que passa essa prioridade? Passa efetivamente pelo poder público, na esfera federal, estadual e municipal. Isso a nível de Brasil, mas a nível local, essa é uma realidade também refletida. Falta a efetividade dessa primazia, dessa prioridade, dessa precedência que o Estatuto também preconiza e preconizou já em 1990. Por que tudo isso? Ora, a Constituição diz o seguinte: é dever da família, é dever da sociedade, é dever do Estado, o Estado como um todo, garantir os direitos da criança e adolescente. Na prática, vivenciamos hoje 27 anos, onde o sistema de garantias e de direitos, eles são todos os dias violados. Essa, para a gente, apesar da legislação estar atualizada, apesar de ser um tema recorrente na nossa sociedade, apesar do poder público colocar isso em seu discurso, a prática, a efetivação, a garantia de orçamentos públicos e de políticas públicas é o que dificulta os 27 anos do Estatuto. O ponto de partida seria esse, né? A regulamentação, a efetivação de políticas e a demonstração de que isso poderia ser viabilizado através do orçamento. Me parece que o orçamento ele estimula outras situações, por exemplo, ele dá mais recurso à segurança pública do que à política social. Isso seria um retrato, né, do que você estava dizendo. Pois é, termina que as prioridades do poder público, ela está invertida. Você colocou muito bem, você vai discutir, o orçamento ele é maior para a segurança pública. Quando você está investindo forte na segurança pública, é porque aquilo que deveria ser o início para evitar esse orçamento forte na segurança pública não foi feito. E aí é onde é que entra o Estatuto da Criança e Adolescente. Ora, todos nós, eu quando adolescente, tinha uma frase que dizia o seguinte, essa frase hoje ainda repercute entre nós. Vamos investir em nossas crianças e adolescentes porque eles são o futuro da nação. Ora, isso não pode ser uma frase, não pode ser falado só por falar. A mudança conceitual, cultural do nosso país, ele passa efetivamente, mas é efetivamente por investimentos em crianças e adolescentes, sobretudo na educação. Miguel, você tem anos no meio de comunicação, todos os anos você tem problema de vaga na escola. Crianças que não conseguem vaga para ter direito ao estudo, a se educar. Como é que você pode falar numa mudança de sociedade, numa mudança de paradigma, quando você não dá o acesso que ele é garantido fundamental e que é uma coisa que deveria ser comum, o acesso à escola? E até analisando fato, semana passada tivemos um acidente no interior das crianças transportadas numa caminhonete pau de arara. Ou seja, não há respeito nem no transporte. Como é que você quer manter a criança na escola se você não respeita o transporte seguro? Pois é, o FNDE recomenda resoluções e resoluções
Vários relatórios da CGU condenam isso, é uma coisa corriqueira. Os municípios que ainda aplicam os alunos andar em caminhonetes naquelas famosas D20, F4000, isso é terminantemente proibido pela legislação. Mas o que é que acontece? E aí é onde é que há várias discussões na rede da proteção à criança e adolescente. Nós precisamos, nesses crimes que são cometidos contra as nossas crianças e adolescentes, endurecer as penas. Nós não podemos só admitir, o município carregou as crianças em um pau de arara, o caminhão virou e o município por si só não tem recursos para pagar, indenizar as famílias. Não, isso aí não é só isso. Isso também faz parte. Mas nós precisamos dizer o seguinte, se a legislação não está resolvendo, nós precisamos apresentar uma legislação mais punitiva, para que o poder estatal, o poder de justiça, faça valer o que os gestores não têm cumprido. Por mais justificativa que se tenha, não se justifica as superlotações no transporte escolar, a falta de vaga nas escolas. Eu tenho dito, Miguel, nesse debate dos 27 anos, que a insegurança nos direitos da criança e do adolescente nasce na hora que ele está no ventre da mãe. Já não tem acesso ao pré-natal, não tem acesso a uma maternidade, é difícil. E depois, quando ele nasce, os acompanhamentos médicos periódicos de um pediatra, você já tem dificuldade de ter na rede pública. Depois você vai ter dificuldade, a mãe vai ter dificuldade na creche. Depois você vai ter dificuldade no acesso à escola. Então, a política pública, aquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza há 27 anos, na prática, o poder público, ainda no Brasil, em Alagoas, em Maceió, não tornou ele prioridade. E a gente tem acompanhado, você também, e eu acho que a sociedade alagoana tem acompanhado que essa falta de endurecimento, essa compreensão deixa com que o Estatuto não seja cumprido. Ele é mais usado do que cumprido. Um avanço foi os conselhos tutelares. Maceió tem 7 regiões, não falha a memória. Hoje são 10. São 10 já. Mas no interior do estado, eu talvez conto numa das mãos aqueles que implantaram. O que é que acontece? Hoje Maceió atende à recomendação do CONANDA, são um conselho para cada 100 mil habitantes em Maceió, então nós temos 10 conselhos, 50 conselheiros atuantes, a rede está efetivamente atendida, toda a região. Os municípios têm se esforçado para criar o conselho, mas qual é a grande dificuldade? Cria o conselho, mas não dota ele da estrutura de atendimento. Miguel, a violência contra a criança e adolescente, tudo aquilo que aflige o Estatuto da Criança e Adolescente, a porta de entrada é os conselhos tutelares. Eles precisam ser dotados de estrutura. E aí é que precisa, a gente fala tanto dessa rede, no momento que você está com uma criança, os seus direitos violados, você precisa ter a rede de proteção funcionando. É isso que nós falamos. Ora, a mãe foi no conselho porque o filho precisava estar na escola e não tem vaga. Precisa que a vaga exista. Os casos de estupro, de aliciamento e todos os crimes que nós tanto tentamos erradicar da nossa sociedade. Nós precisamos que a polícia investigativa tenha uma estrutura, seja dotada de estrutura, nós precisamos que o judiciário tenha mais servidores e mais varas para cuidar dos crimes contra a criança e adolescente, nós precisamos de mais promotores para poder efetivamente o que a legislação do Estatuto tão bem determina há 27 anos seja aplicada como a sociedade deseja. E aí, efetivamente, nós conseguimos mudar a realidade dessa ausência de proteção à criança e adolescente em nosso país. O Estado disputa com vamos dizer assim, a criminalidade, a atenção dessas crianças que terminam sendo mão de obra barata para esse tipo de atividade. A gente vê que no Rio de Janeiro, por exemplo, foi criado uma polícia comunitária até para acompanhar diversas situações. Entre elas, esse tipo de situação aí, que é o tráfico acompanhando, né, o crescimento das crianças e cooptando. Mas tem crianças baleadas no ventre, dentro de casa, né? Quer dizer, ou seja, a estrutura foi forte para a segurança, mas que inicia um embate e que termina a criança ainda sendo punida 2 vezes, porque ela passa a ser ferida agora nesse embate.
Esse é o que a gente coloca. Claro, o Estado precisa, o poder público precisa continuar enfrentando fortemente o crime. Isso não há dúvidas. Mas, paralelo a isso, se não começar na mesma proporção que é investido em segurança pública, no sistema prisional, nas unidades de internação, não fizer um investimento lá, sobretudo nas periferias, nas áreas de maior vulnerabilidade social, para efetivar as políticas públicas da criança e adolescente, você vai continuar aumentando o orçamento público, a atenção do poder público em todas as esferas, seja ela no legislativo, no executivo e no judiciário, para estar enxugando o gelo no crime organizado, no mando de crime, que tanto afeta, como você bem colocou, está aí o Rio de Janeiro recentemente, quantas crianças são vítimas dentro de uma escola. Ora, já é uma problemática você ver uma criança levar um tiro, já é uma problemática no meio da sua sociedade. E, sobretudo, dentro de uma bala perdida, dentro de uma sala de aula. Isso mostra que o Estado como um todo, o poder público, está perdendo a guerra contra o crime. Por quê? Porque nós precisamos, volto a bater, minha tecla é exatamente essa, nós precisamos efetivar as políticas públicas nas áreas mais periféricas e de vulnerabilidade social do nosso país, para poder mudar daqui a 10 anos, 15, 20 anos, começar a sentir a mudança conceitual disso em nossa sociedade. Conversamos com Alain Pierre, ele é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Muito obrigado pela sua vinda aqui e pela entrevista. Obrigado. O Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.